Oi, gente. Oi. Uma gravação excepcional. Uma gravação que não é postagem do dia. Eu ia escrever, eu ia fazer um artigo e nossa, aí deu uma preguicinha porque hoje no trabalho eu fiquei escrevendo direto com a cara no computador, aquelas tabelinhas pequenininhas com números pequenos. Eu falei, não, deixa eu poupar um pouquinho meus olhos e vou fazer a gravação. Então, é o seguinte, eu estava caminhando no sábado, resolvendo umas coisas na rua, e aí eu percebi assim, a cidade estava bem cheia de turistas. E eu comecei a reparar neles, como eles andavam, o que eles olhavam, o olhar, a expressão do rosto deles. E eu achei tão interessante. Eu acho que eu nunca tinha prestado atenção nisso antes. E eu sou observadora, eu muitas vezes eu tô num lugar e eu tô só olhando. Eu gosto muito de expressão facial. Fotografia, por exemplo, uma das coisas que eu mais gosto é tirar retrato. Eu tenho uma alma de retratista. Eu gosto muito de ver as expressões, os olhares das pessoas, porque eu percebo muitas coisas ali. Emoções, reflexões, pensamentos. Eu quase consigo fazer uma leitura do que está acontecendo ali com a pessoa. E eu fiquei observando. E a primeira coisa que veio na minha cabeça foi aquela velha frase que as pessoas costumam falar, né? Que a gente não veio, as pessoas mais sérias, a gente não veio esse mundo a passeio. Como quem diz, a gente veio para trabalhar, para se melhorar, para, enfim, para evoluir. Eu acho que a gente veio aqui para aprender muita coisa, para evoluir. Eu acho, é treinamento. A vida, ela tem um quê de treinamento. Para quem acredita na espiritualidade, enfim, na vida espiritual, que tem outra coisa além disso, que é esse mundo da matéria que a gente vive. Ok. Mas eu gostei muito da ideia de brincar com isso e falar assim, olha, meu grande desejo é vir a esse mundo a passeio, é estar nesse mundo a passeio como um turista. É olhar para a vida, olhar para as situações, olhar para as coisas que estão em volta da gente como um turista. Gente, como é que os turistas olham para a vida? Ou melhor, para o lugar onde eles estão naquele momento? Eles olham que nem as crianças. O olhar deles é um olhar de criança. É um olhar de quem está vendo algo pela primeira vez. É um olhar curioso, é um olhar divertido, é um olhar de encantamento. E eu acredito que a gente pode fazer esse nosso aprendizado, esse nosso treinamento, evoluir, nos tornarmos pessoas melhores com esse olhar de turista. Como se o mundo fosse uma cidade, um lugar, um ponto turístico, uma localidade que a gente nunca esteve antes e que tudo é novidade e que tudo é deslumbramento e que em cada cantinho a gente vai ter a oportunidade de aprender algo novo, de ver algo novo, de experimentar algo novo. E é muito legal isso. Eu moro, aliás, outro dia eu estava pensando nisso. Eu nasci no Rio, que é uma capital, é uma cidade enorme, mas é uma cidade turística também. Depois eu vim morar em São Lourenço, que é uma cidade pequenininha, de 50 mil habitantes, e que é uma cidade turística também. Aí eu passei 3 anos fora, em Teresópolis, que é uma cidade 3 vezes maior do que São Lourenço, mas também é uma cidade turística. E tô voltando pra cá. Ou seja, eu só morei em cidades turísticas a minha vida toda.
E a gente não consegue perceber certas coisas. E, no entanto, quando a gente passa por essa experiência, por exemplo, quando eu já morava aqui em São Lourenço e ia ao Rio visitar a família, encontrar amigos, eu me lembro de olhar certas paisagens e certos lugares no Rio e ficar encantada e falar, gente, essa cidade onde eu nasci, ela é muito bonita. Eu posso não gostar da confusão, do engarrafamento, enfim. Que, aliás, abrindo um parênteses, eu sempre falei isso em relação ao Rio de Janeiro. É claro que a violência no Rio é uma coisa horrível, mas a gente não vivencia a violência no dia a dia. Não é todo dia que a gente passa por uma situação de violência. Apesar do risco, existe o risco, mas não é todo dia. Agora, todo dia a gente passa por um engarrafamento, por uma fila enorme, por essas chatices de cidade grande. As distâncias são imensas, tudo é muito longe. E eu realmente eu cheguei à conclusão de que eu não consigo mais administrar isso, não. Para mim é uma coisa bem complicada. Mas tem lugares lindos. Então eu tive essa possibilidade de visitar o Rio, não morando no Rio, e ficar encantada. Depois que eu já tinha saído de Teresópolis, eu e o sócio, a gente teve que ir lá para resolver uma coisa. E eu me lembro de chegar em Teresópolis e olhar aquela entrada, o dedo de Deus, e falar, gente, que coisa mais maravilhosa que é isso. Por ter vivido lá só 3 anos, lá foi o lugar onde eu mais consegui manter essa visão de encantamento com a cidade. Eu consegui mais tempo. Assim, o período em que eu fiquei lá, eu ainda tinha isso. Mas é difícil, porque o olhar da gente se acostuma com as coisas, assim como o olhar da gente se acostuma com as pessoas. E quem acompanha os meus artigos aqui no blog sobre relacionamento afetivo, em que eu uso a expressão que nos relacionamentos afetivos a gente acaba virando o móvel da casa, que eu quero dizer que normalmente o parceiro ou a parceira, eles começam a olhar pra gente como se a gente fosse mais uma coisa que está ali na casa, estática, imóvel, que não vai sair, que não vai mudar, que não tem condição de se mover e de ir embora. Quando isso não é verdade, a gente tem essa liberdade a qualquer momento. A qualquer momento a gente pode ir embora. E eu aprendi, isso é um aprendizado meu de muitos anos. E eu aprendi isso ainda no meu primeiro casamento. Apesar de que eu me separei, eu fiquei 12 anos casada e depois eu me separei, mas eu me separei por outras razões, mas eu aprendi ainda no primeiro casamento a olhar o outro como algo totalmente não seguro, não meu, não estático, como algo que pode ir embora a qualquer momento. E esse ir embora tem 1000 conotações. Pode passar dessa para outra a qualquer momento, pode ir embora mesmo, enfim. E quando a gente começa a olhar para as pessoas dessa maneira, a gente começa a valorizar as pessoas, a gente começa a olhar para as pessoas com um olhar de turista, com um olhar de quem está admirando algo, mas esse algo pode não estar ali daí a pouco. É algo novo. É essa visão renovada sempre, a cada dia. Eu aprendi isso há muitos anos. Então, assim, como diz uma amiga minha, e eu tenho usado essa expressão há muitos anos já, modéstia às favas, eu sou uma parceira muito bacana nesse sentido. Porque eu valorizo, eu sei, eu posso olhar todos os defeitos e eu olho, 3 planetinhas em Virgem, eu estou olhando os meus defeitos o tempo todo, eu estou olhando os defeitos dos outros o tempo todo, isso é fato, mas mesmo assim eu tenho a percepção do valor, eu tenho esse olhar renovado em relação ao outro.
seja o parceiro, seja os amigos. Eu acho que isso é uma coisa que eu consegui, eu conquistei com uma certa dose de sacrifício, porque é um aprendizado difícil. No início a gente tem uma tendência, né, a botar a pessoa ali como móvel mesmo. Isso é normal. Isso é o normal, não, isso é o natural, é o mais comum. Mas eu aprendi isso, e eu gosto de ser assim, e eu acho que isso é um mérito que eu tenho, que eu acho que é uma coisa bem bacana. Mas em relação aos lugares, eu ainda não tinha tomado consciência de uma forma tão profunda quanto eu tomei consciência nesse final de semana, nesse sábado. Então fica aqui a dica: sejamos turistas nessa vida, nesse aspecto de estar olhando a vida e tudo, as pessoas que nos cercam, os lugares onde a gente vai, o que a gente faz, as nossas atividades, como se a gente estivesse ali a passeio, como quem quer descobrir coisas novas, como quem quer desvendar os mistérios que existem ali. Porque eu acho que o ser humano é um pouco arrogante nisso. Ele acha que conhece tudo, ele acha que já sabe tudo. Ele já sabe tudo sobre o lugar onde ele vive, ele já sabe tudo sobre o trabalho que ele faz, porque ele faz aquilo todo dia. Ele já sabe tudo sobre as pessoas com quem ele convive, ele já começa a adivinhar ou querer adivinhar o que o outro está sentindo e pensando. Em relação à família, então, cônjuge, filhos, pais, nem se fala, né? Eu sei o que fulano tá. Ele fez isso porque ele tá pensando aquilo. Ou então, já sei que ele vai vir mesmo. Então, isso anestesia as relações. E isso anestesia a relação que a gente tem com o meio em que a gente vive. Não vamos viver uma vida anestesiada, né, gente? Vamos viver uma vida viva, em movimento, em constante transformação. Eu acho que isso é um aprendizado muito bacana que a gente deve procurar, deve buscar. E eu tive essa percepção de uma forma bem clara, assim, nesse final de semana. Usar uma expressão que o sócio adora, eu fiquei matutando muito sobre isso. Sempre que eu falo isso, eu uso essa expressão bastante, ele fica rindo, ele acha engraçado. Então, assim, vamos olhar para a vida com esse olhar de turista. Vamos redescobrir a nossa vida. Vamos redescobrir as pessoas com quem a gente convive. Vamos redescobrir nós mesmos. A gente pode mudar mais do que a gente imagina. Eu estou descobrindo isso agora com esses florais alquímicos. Eu já falei que esse negócio é impressionante. E eu estou descobrindo isso. É muito legal. Estou muito feliz com isso e queria compartilhar isso com vocês também. Vamos lá, gente. Vamos olhar a vida como se a gente estivesse aqui a passeio. Tá bom? Beijo!